então, boa tarde. Vamos começar hoje a falar dos números. Então, os números, em princípio, não é algo desconhecido, não. É algo, de certa forma, cotidiano. Mas o conceito da tradição antiga sobre ideias, sobre as ideias e os números como expressões dessas ideias, pois não é muito conhecido por muitas pessoas. É um conceito vivo, ou seja, as ideias são, na tradição antiga, seres vivos que se expressam como números. Como vamos falar muito de tudo isto, vamos a aprofundar, vamos ter tempo de clarificar um bocadinho mais esta ideia. Então, por trás de todo o mundo material, no mundo inteligível, como diria Platão, existe uma inteligência, um ser. Esse ser é a sua causa. Então, o que se manifesta no mundo sensível é o seu efeito. Então, vamos a aplicar essa ideia ao conceito de número. Então, para isso, vamos começar a falar de Pitágoras e a sua Tetractis, mas com um parágrafo de Helena Blavatsky. É um parágrafo um bocadinho difícil, mas eu vou ler o parágrafo e depois vou tentar explicar. Então, o parágrafo diz: o sagrado 4, pelo qual juravam os pitagóricos, sendo o seu juramento mais inviolável, tem um significado muito místico e variado. Já estamos a falar de uma coisa que parece um bocadinho estranha, né? O significado é semelhante ao tetragramaton. Então, o primeiro de tudo, o primeiro dos seus significados é a sua unidade. Ou seja, a Tetractis, o sagrado 4, o primeiro de todos os significados, segundo Helena Blavatsky, é a sua unidade, o um. Mas o um são 4 diferentes aspectos. Então, depois também segue com outro significado. Depois é o número fundamental, 4. 4 é a tétrade. A tétrade que contém a década. Ou seja, o 10, o número da perfeição. Bem, e finalmente significa a tríade primitiva, representada sempre por um triângulo. E essa tríade está fundida na mônada divina. Então, como vocês podem ver, é um parágrafo um bocadinho escuro. Então, vamos tentar clarificar um bocadinho isto. Ou seja, no processo da manifestação do mundo material, quando o zero, o que é o zero? O zero é representado por o círculo sem limites. Mas o zero é a expressão, a representação de o absoluto, o um sem segundo, o espírito divino, o ápice oculto. Tudo isso é o zero. Ou seja, como estava a dizer antes, o zero seria a expressão dessa ideia que corresponde a esse ser supremo. Bem, então, esse zero é refletido no 3. Então, qual é o 3? Qual é o ser que é representado pelo número 3?
pois é a mente cósmica, chamada na Índia Maat. E também se pode dizer que a terceira pessoa da tríade imanifestada do absoluto. Também se pode dizer que é o terceiro logos imanifestado, ou seja, a alma do mundo. Bem, estamos a dizer que a divindade absoluta tem uma tríade. Isso aparece em todas as religiões. Aparece no Egito, aparece na Grécia, aparece na Índia, inclusive na religião cristã, a Santíssima Trindade. Bem, então, quando o zero é refletido nesse 3 dessa tríade absoluta, aparece o 4. Bem, então, esse 4 que aparece é a matéria, como reflexão. Ou seja, que a matéria é uma reflexão do mundo espiritual. Então, simultaneamente, segundo a Tetractis, estamos a falar da Tetractis, simultaneamente aparecem os números básicos restantes. Por quê? Porque estão contidos nos anteriores. Ou seja, porque 1 mais 2 mais 3 mais 4 é o 10, que é a década. É a expressão do ciclo completo. É o número 9, ou seja, os 9 números e o 0. O 0 como a expressão desse absoluto. Bem, não, vocês não têm que preocupar porque vamos a falar muito e ainda que o que estamos a dizer até agora seja um bocadinho abstracto, mas acho que ao final de tudo vai ficar as ideias mais claras. Bem, então, o 4 sagrado, ou a Tetractis, por a qual faziam os juramentos pitagóricos, é o quadrado dentro do círculo. Ou seja, é a tríade do absoluto, é a sua essência. Esse é o 4 sagrado, imanifestado. A tríade do absoluto é a sua essência. Portanto, é totalmente espiritual. E por isso faziam o juramento os pitagóricos por esse sagrado 4. Bem, mas depois, como estávamos a explicar antes, esse 4 sagrado dá origem ao 4 material. O 4 material e ao conseguinte processo da manifestação, que tem como resultado o cosmos manifestado, o mundo manifestado. Uma coisa é o 4 sagrado e outra coisa é o 4 material. O primeiro 4 é imanifestado e o segundo 4 é manifestado. Bem, então, na doutrina secreta de Helena Blavatsky, o 4, que na sua chave mais baixa é o símbolo da matéria, no plano mais elevado, ao igual que para os pitagóricos, é o símbolo do espírito puro e perfeito. Então, há uns quadros, há do pintor Greco, chamado Greco, que vou a partilhar, é este. Esse quadro do pintor chamado o Greco, e em geral também aparece o mesmo na pintura bizantina, a luz de Cristo é representada por um quadrado. Vocês podem ver.
não por um círculo, ou seja, a aura que aparece em Cristo e que é realmente a sua essência, a essência de Cristo, é um losango, que é o quadrado místico. Então, a Tetractis não representa a matéria, representa, portanto, o que estávamos a dizer antes, o espírito puro e perfeito. Bem, então, também, a Tetractis se pode representar destas formas, onde estão contidos os números e as formas geométricas, que são expressões dos números. Ou seja, estão os seres, as ideias. Depois, expressão dessas ideias são os números e expressão desses números são as formas geométricas e depois os corpos, as figuras. Então, aqui temos uma representação da Tetractis, que estamos a falar antes, na que estão todos os números e todas as figuras também, que são expressões desses números. Ou seja, está o 1, representado por o ponto, está o 2, representado pela linha, o 3, representado pelo triângulo, o 4, representado, se pode representar o 4 sagrado, que tinha que ter dito primeiro, desculpe, representado por el losango, o 4 material, representado por o quadrado, o 5, representado por o pentágono, o 6, representado por o hexágono, o 7, representado por o hexágono con o ponto central, o 8, representado por 2 quadrados, e o 9, representado por 3 triângulos. Então, todo o processo da criação está, inclusive, a origem dessa criação está representada nestas figuras, que são expressão da Tetractis pitagórica. Então, como estávamos a dizer, os pitagóricos faziam juramento pelo 4 sagrado, o losango, o 4 sagrado é o espírito puro divino. Então, vamos falar agora na chave humana, porque nós sempre entendemos as coisas melhor na chave humana. Por isso, muitas vezes, as divindades nas religiões, os deuses são representados com formas humanas. E existe uma máxima hermética que é assim acima como é embaixo. E então, o mesmo processo que acontece para a manifestação também acontece de forma similar para o ser humano, para a manifestação desse ser humano. Bem, então, vamos partilhar outra vez. Na chave humana, o processo evolutivo universal, que está contido na Tetractis, como estava a dizer, reflete, o que reflete na chave humana? O caminho da evolução. Ou também podemos dizer o caminho da iniciação, como superação de todos os obstáculos, de todas as provas que tem o ser humano. Ou seja, superação do grau, podemos dizer, do nível humano. Então, tradicionalmente, podemos representar o ser humano constituído por 7 partes, os 7 corpos, os 7 vehículos. 4 manifestados e 3 inmanifestados. Então, os 4 manifestados são o heterofísico, ou seja, a matéria com a sua forma.
o vital, o energético, todo o plano energético que temos dentro de nós. O psicológico, o astral, toda essa parte psicológica que está dentro de nós, e a mente concreta, a mente que analisa, a mente que classifica e que muitas vezes, ou quase sempre, está influenciada ou banhada pelo desejo, pela psique. E tudo isto forma um quadrado que chamamos personalidade. E logo depois temos 3 vehículos ou corpos inmanifestados. Então, esses 3 corpos, 3 partes que correspondem a essa tríade divina, quando falamos a nível universal ou cósmico, são a mente pura, essa mente que não tem desejo, que não é limitada pelos interesses, e a intuição, ou búdico, também chamado, e o átmico ou a vontade superior, o poder. A vontade não como gosto, não gosto, sino como eu posso. Bem, então já temos estes 7 veículos no ser humano. E vamos agora a ver essa evolução dentro do ser humano, que estaria em relação ao processo que temos comentado anteriormente. Então, vemos ao princípio que a mente concreta está situada cá, no quaternário, um quadrado material. Então, essa mente, quando não é dominada por o superior, por o espírito, é algo fluido, é algo mutável, é inestável. Tá cá. Mas, ao superar o processo da evolução humana, então converte-se em algo unido à mente. Então, já está superada toda a personalidade e fica esta parte unida à mente. Então, estamos a falar já do losango, que corresponde a uma estabilidade como poder. Isto é equivalente a isto. Ou seja, essa mente inferior passa, se eleva, sube a tríade e converte-se em o quadrado dentro do círculo. Ou seja, poderíamos dizer que a personalidade, que geralmente é pesada, tem inércia, não? Para mover-se onde indica o espírito, transforma-se numa língua de fogo, não? Primeiro num triângulo e depois nesse quadrado dentro do círculo. Então, tudo isto significa que já essa mente é estável não como inércia, sino como poder. A personalidade era estável como inércia. Agora é estável como poder, está ao serviço do sagrado. Isto é equivalente ao símbolo muito conhecido, estou a tirar para cima da imagem para poder passar, do cavaleiro que tira a espada da pedra, não? Ou seja, essas ideias estão sempre simbolizadas de muitas maneiras, de maneiras mais superficiais, de maneiras mais profundas, mas este processo que estamos a descrever antes seria o mesmo que o está simbolizado em essa imagem do cavaleiro que extrai a sua personalidade
do mundo manifestado e a conecta totalmente com o mundo espiritual. Então, vou deixar de... Já está, de compartilhar. Então, vemos cá que a evolução do ser humano corresponde ao mesmo processo matemático que a evolução do universo. Então, o que estava a dizer antes, assim acima como embaixo. Se diz que na Academia de Platão dizia é proibido o passo àquela pessoa que não seja matemático. Então, alguns autores modernos interpretaram isto como que Platão gostava muito das matemáticas e então, pois, não deixava entrar ninguém que não gostasse das matemáticas. Mas esta frase é muito mais profunda. Esta frase quer dizer que aquele ser humano que não aprofunda, que não capta a ideia da ordem que existe no universo, então não pode penetrar na sabedoria. Bem, vamos seguir agora com Helena Blavatsky, que é muito difícil, muito abstrata, mas expressa os mistérios da natureza com muita profundidade. Além disso, a sua vida esteve dedicada a tentar explicar esses mistérios ao mundo ocidental. Ela rescatou tudo isto, toda essa sabedoria do Tibete, e ela tentou sempre que o mundo ocidental, que considerava órfão da sabedoria, pois tivesse essa ajuda. Mas para nós, que temos umas estruturas mentais, pois, em certa maneira, muito rígidas, é difícil entender tudo isto. Mas ela vai descrever os passos também, primeiro do mundo, o que há no mundo imanifestado, no mundo inteligível de Platão. Então, ela diz que o primeiro é o absoluto. Primeiro é o absoluto, chamado pelos vedantinos para Brahman. Também é chamado Sat. É a realidade uma. Ou seja, é como diz Hegel, ao mesmo tempo o absoluto ser e não ser. Bem, depois está a tríade desse absoluto, que tem uma essência e uma tríade, que é o primeiro logos. O primeiro logos, que é um logos impessoal, que é em filosofia o logos imanifestado, que é precursor do logos manifestado que vai vir depois. Então, esta é a primeira causa. Esta é o primeiro logos, o logos imanifestado, é a primeira causa. O que chamaríamos o inconsciente. O que chamarían o inconsciente os panteístas europeos. Bem, depois vem o segundo logos. Estamos já com a tríade do absoluto. E que é o segundo logos? O segundo logos é espírito-vida, unido, espírito-vida. Então, se pode nomear também como espírito do universo. E depois, o terceiro logos, já é o 3, de que falávamos anteriormente, o 3 da tríade absoluta. Então, é a ideação cósmica, a mente cósmica, chamada na Índia Maat. É a inteligência, a alma universal do mundo.
o noúmeno, ou seja, a causa da matéria, não a causa primeira, a causa direita, já da matéria. Por quê? Porque quando se reflete o Ciro nela, é quando aparece diretamente toda a manifestação. Então, vamos interpretar isto. Então, o absoluto é o zero. Estamos com as matemáticas na tradição antiga. O absoluto é o zero, também chamado ápice oculto, ou também chamado quatro sagrado, ou um sem segundo, ou tetráctis. Tudo isso é o zero, a divindade suprema, a essência. Bem, então, o primeiro logos, que temos falado, o primeiro logos, o logos impessoal, o que seria o O primeiro logos, o logos impessoal, não manifestado, é o O segundo logos, o espírito do universo, é o 2. E o terceiro logos, a mente cósmica, o alma do mundo, é o 3. O 3. Já temos o 4 sagrado. Bem, então, posteriormente, começa a manifestação propriamente dita com o 4 material, que é a reflexão desse quaternário espiritual e que já contém em si mesmo, como estávamos a falar antes, todos os números básicos que intervêm no ciclo da manifestação, ou seja, do 1 ao 9. Bem, fala dos números também, como a origem do universo, de outra forma totalmente diferente, mas similar. Bem, vamos descansar um bocadinho, vamos ver uma imagem de Platão. Eu acho que quando as coisas são assim um bocadinho duras, não? Um bocadinho, pois está bem descansar a mente com uma imagem. E se vocês estão a ver essa imagem de Platão, está com a mão assinalando para cima. E por que está assinalando para cima? Pois está assinalando para o mundo inteligível, para o mundo espiritual, para o mundo arquetípico, aquele que existe, que sempre, perdão, não que existe, que sempre foi, que sempre é e que sempre será. E como esse mundo é o mais importante para Platão, e é o mundo superior, é por isso que ele está a assinalar com o seu dedo para cima, para esse mundo. Bem, então Platão tem um diálogo muito especial que, bom, para mim todos os diálogos de Platão são especiais, mas este é talvez um dos mais especiais, pelo menos para mim, que é o Timeu. E no Timeu ele fala de muitas coisas, mas fala também da tetráctis, desse processo da manifestação, e de uma maneira que, como fala Platão, e é que as pessoas entendem a ele segundo o seu nível. Senão, se tem um nível mais baixo, entendem numa chave. Se tem um nível mais alto, entendem outra. Então, eu vou ler duas frases do Timeu que contém a doutrina da tetráctis. E então, as frases são, diz Sócrates, 1, 2, 3. Mas onde está, caro Timeu, o quarto? O quarto daqueles que ontem foram meus convidados e agora são anfitriões. E responde o Timeu,
veio sobre ele uma enfermidade, Sócrates, pois não perderia a oportunidade de comparecer a esta reunião de bom grau. Ou seja, vou ler outra vez porque parecem as frases muito simples e eu estou a dizer que contém a Tetráctis. Então, diz Sócrates, 1, 2, 3. Mas onde está, caro Timeu, o quarto daqueles que ontem foram meus convidados e agora são anfitriões? Diz o Timeu a Sócrates, veio sobre ele uma enfermidade. Sócrates, pois não perderia a oportunidade de comparecer a esta reunião de bom grado. Então, aparentemente está a falar de 4 pessoas. No entanto, como estava a dizer, este parágrafo resume a doutrina pitagórica da Tetráctis. Por quê? Porque quando aparece o número 4, aparece o mundo material, com os seus 4 elementos. E o 4 também evoca a década, pois implica o 3, o 2, o 1, estes números que suman 10. Então, este processo descreve a formação do universo, ainda que de maneira muito simples. Então, posteriormente, continua falando Platão no Timeu, e vai aparecer a proporção áurea, que é outra forma de demonstrar que o universo é matemático, numérico e geométrico. Então, vou partilhar porque é melhor para descrever isto. Aqui temos a proporção áurica. Então, essa proporção define-se como a relação que guardam entre si. Bom, primeiro, antes de dizer em que consiste, é melhor dizer que é a proporção perfeita que dá origem ao número áureo, chamado Φ, em honor de Fídias, o escultor. Então, essa proporção se define como a relação, o quociente, a relação que existe entre entre a suma de 2 segmentos, A e B, sendo A de maior comprimento que B, dividido por o segmento maior, A, é a mesma que esse segmento maior dividido por o segmento menor, B. Então, essa proporção é a proporção perfeita. Ou seja, toda forma, todo corpo que representa a perfeição tem que cumprir esta proporção áurea. Então, desta proporção, resolvendo a equação, multiplicando, você sabe resolver a equação, a resolução desta equação, obtemos o número áureo. Não podemos ficar com a resolução, porque então a conferência vai durar muito. Então, que é 1,618033 com infinitas cifras. Então, este número indica as proporções exatas que debe ter qualquer estrutura para estar em harmonia com as leis do universo. Então, de novo, aparece a ideia de universo matemático. Esta ideia do universo matemático
é representada no Egito pela deusa Maat. A deusa Maat é a deusa da justiça e da ordem cósmica. Então, isto também é outra forma para os egípcios de representar que o universo é ordenado com uma ordem matemática. Por isso estava a comentar antes que essa frase, essa sentença da Academia de Platão é muito mais profunda que dizer que não entre ninguém que não goste das matemáticas. Então, o conceito platônico e pitagórico do número, conforme temos falado, pois não é aquele conceito que nós estamos a usar na nossa vida diária. Então, os números, como estava a dizer antes, são entidades arquetípicas, ou seja, são seres vivos que se refletem ou expressam no mundo manifestado de uma determinada maneira, que corresponde ao seu corpo. Então, nós representamos isso com números e na seguinte fase de maior manifestação, com figuras geométricas, e a seguinte fase de maior manifestação já aparecem os corpos com volume, os corpos materiais. Bem, por isso, em as religiões, determinadas religiões, aparecem os números que são representados por deuses. Por quê? Porque realmente representam no seu grau mais elevado, mais superior, esses seres elevados também, esses deuses. Bem, então, vamos continuar com o Timeu e já falta pouco, vamos entrar em outras matemáticas que não sei se vão ser mais fáceis ou mais difíceis, porque os números reais, irracionais, transcendentes, enfim, também não é muito para aquele que não gosta, mas eu suponho que todas as pessoas que estão cá gostam dos números, das matemáticas. Bem, então, já uma frase do Timeu que vamos explicar depois e que também é o processo da manifestação. Diz Timeu, a seguir apresento-vos, em poucas palavras, as conclusões do meu discurso. A ser, ou seja, pai, espaço, mãe, devir, filho. Os três são individualmente antes do universo. A falar dessa tríade que temos nomeado antes. O que acontece é que ele vai dizer: há ser, que é o pai, há espaço, que é a mãe, e há o devir, o movimento, que é o filho. Ou mais que o movimento, o que dá lugar ao movimento do mundo manifestado. Bem, então, os três são individualmente antes do universo, ou seja, de que apareça o universo. Então, quando o demiurgo empreendeu a organizar o universo, ou seja, quando essa alma do mundo empreende a organizar o universo, dotou inicialmente de forma e número ao fogo, a água, a terra e ao ar. Então, em primeiro lugar, é bastante evidente que o fogo, a terra, a água e o ar são corpos. Cada figura do corpo tem profundidade. O sea, que quer dizer com que são corpos?
pois que são manifestações de almas. Então, temos visto cá a primeira tríade seguida dos restantes números, como fogo, ar, água e terra. Então, a primeira figura geométrica fechada é o triângulo. O triângulo é a expressão dessa tríade que estamos a falar anteriormente. Quando nasce o universo visível, surge a profundidade. Já tem que surgir o 4. Um quarto elemento. E então, simultaneamente, aparecem os restantes que estão contidos neles e já se expressa a manifestação completa. Então, essa expressão do universo completo vai ser obtida, segundo Platão, por combinação ou reflexo dos triângulos. É reflexo dos triângulos, combinação dos triângulos. Ou seja, os corpos geométricos que vão simbolizar os 4 elementos, que vamos ver, que são estes, que vão simbolizar os 4 elementos. Aqui estão os 5, o quinto elemento também. Está aqui os primeiros 4 e o quinto elemento também. Então, mas não vamos entrar hoje nisso, porque então é o mesmo que estava a dizer anteriormente. Seria uma conferência sem fim. Então, estava a dizer que os corpos geométricos que vão simbolizar esses 4 elementos são obtidos quando se combinam ou refletem os diferentes triângulos no espaço. Vocês podem ver que os triângulos estão presentes em todos os corpos geométricos, ainda no quadrado também, porque a metade, ou seja, a diagonal, já está o triângulo. Todos os corpos são combinações de triângulos, reflexos da tríade. Então, novamente, vemos que a partir do 4 que acontece a manifestação, ou esse aparecer do mundo visível. Então, há um famoso físico do século XX que chama-se Heisenberg, muito famoso no mundo científico, mas este científico diz que o ponto de vista de Platão é aquele que mais se assemelha ao que diz a física moderna. Este Heisenberg, que é conhecido por o princípio da incerteza e muito conhecido por as suas teorias, muito importante, pois ele diz que o ponto de vista de Platão é aquele que mais se assemelha ao que diz a física moderna. E eu tenho recolhido um parágrafo dele, que está no seu livro A Lei Natural e a Estrutura da Matéria, que diz: Platão estava correto em acreditar que, em última análise, no coração da natureza, entre as menores unidades de matéria, podemos encontrar a simetria matemática. Isto está a dizer Heisenberg. E nós vamos ver para... Este é Heisenberg. Então, para Blavatsky, segundo Blavatsky, Helena Blavatsky diz que o Sefer Yetzirah, que é o livro, ou seja, o livro da criação, é a mais oculta de todas as obras cabalísticas,
que estão atualmente em possessão ela diz dos místicos modernos, não? Mas do mundo moderno, segundo a Cabala, esse Sefer Yetzirah, a evolução do universo se faz ou se baseia num sistema de correspondências e números. Ou seja, que o Sefer Yetzirah, o livro da criação, essa obra cabalística tão importante, também está a dizer que a evolução do universo se baseia num sistema de correspondências e números. Então, ela afirma que a chave numérica, ou seja, Blavatsky afirma também que a chave numérica também está presente na Bíblia, mas isto acontece como com o timeiro. Para captar essa chave numérica presente na Bíblia, temos que conhecer onde estão ocultos esses números. E ela diz também que essa chave numérica está em todas as escrituras sagradas. Ou seja, outra vez comprovamos que o universo, como plasmação, como evolução, é matemático. E reflete números, formas e figuras. Então, eu vou dizer um parágrafo muito enigmático de Blavatsky, que já é enigmática, ainda que o parágrafo não pareça, mas este parece. Eu só vou ler, e já vocês ouvem ou procuram na doutrina secreta, que está no tomo 1 de Cosmogênese. E então, ela diz, o mistério de todo o universo baseia-se, exceto em raríssimas ocasiões, nas hierarquias e nos verdadeiros números destes seres invisíveis para nós. Ou seja, ela está também a dizer que os números correspondem a seres. E vamos ver também, para descansar um bocadinho a mente, pois, uma figura de Blavatsky. Bem, vamos começar agora com porque isso só significa que vamos falar agora um bocadinho mais da ciência atual, mas não vamos deixar a tradição, porque sempre para explicar algumas coisas temos, pelo menos eu preciso recorrer à tradição. Bem, o que é um número na ciência para nós? Um número é uma abstração que representa uma quantidade ou uma magnitude. Nas matemáticas atuais, o número pode representar uma quantidade métrica ou, mais geralmente, é um elemento de um sistema numérico ou uma posição ordinal, ou seja, uma posição de ordem que representa um lugar numa série determinada. Também, num sentido amplo, a palavra número indica um caráter gráfico, uma cifra, que sirve para representar esse número. Como vocês sabem, pois este conceito de número está completamente vazio de vida. Então, vamos ver uma classificação simples e resumida também, não é completa, dos tipos de números, para fazermos uma ideia, porque logo vamos a falar de números trascendentes, de números irracionais, números trascendentes. Então,
Aquí podemos ver desde os mais simples, os naturais, os enteros, fraccionarios, racionais, que são os que se podem expressar como uma fração, um quociente, uma divisão e dá um número exato. Os irracionais, onde quando dividimos os números dessa fração nos sai um número decimal exato. Depois os reais e os imaginários. Depois vamos a falar um bocadinho disto. Então, vamos ver mais concretamente os números reais, os que chamamos números reais. Eu peço desculpa porque está em espanhol, mas eu não tive tempo de procurar o mesmo em português. Acho que se entende bem. Os números reais são os racionais, aquilo que se pode representar por uma fração, um quociente, uma divisão, e isso dá lugar a um número decimal exato. E os irracionais. E os irracionais são os que esse quociente, essa divisão, nos dá um número decimal exato. Esses números irracionais podem ser algebraicos, que são os que são soluções das equações algebraicas, dos polinômios, e transcendentes, que são aqueles números irracionais, ou seja, que não se podem representar por um quociente exato, por uma razão exata, que não são soluções a equações algebraicas. Bem, então vamos falar de dois números transcendentes muito importantes, que são pi, número por excelência dos pitagóricos, ou seja, o número pi e o número e. Estou a ver que o tempo não medi, não contei muito bem o tempo. As pessoas que tenham que sair, pois podem naturalmente sair. Eu vou tentar fazer rápido. Acho que não vai faltar muito tempo. Bem, então, temos dois números transcendentes muito importantes, não só para as matemáticas, sino também para outras ciências, que são o número pi e o número e. Então, estes dois números estão relacionados por a chamada identidade de Euler. O número e é a base, o número de Euler é a base dos logaritmos neperianos ou naturais. Então, vamos compartir. Essa é a entidade de Euler. Então, que o número e elevado a i e a pi mais 1 é igual a 0. E o que é pi? Perdão, o que é i? I é a raiz de menos 1. A raiz de menos 1 não tem solução nos números reais, por isso é um número imaginário. Mas não vamos entrar cá porque já temos... É impossível. Mas só saber que essa i, que é a unidade imaginária, cumple que i ao quadrado é igual a menos 1. Como vocês sabem, isso é impossível, e então por isso é a unidade imaginária. Então, esta é a identidade que relaciona o número pi dos pitagóricos e o número e, que não é só o número de Euler, porque contribuíram vários cientistas, Neper também, e outros aos trabalhos com este número. Então, este é Euler. Então, vamos falar destes dois números.
vocês têm aí o número π, é definido por a longitude de uma circunferência dividido por o seu diâmetro. E o seu valor aproximado é 3, 14, 15, 26, até o infinito. Depois vamos ver o que significa isto, porque π é a chave do movimento. E não só, e é a expressão do dinamismo da natureza, o número π. E o que é o número e? O número e se expressa assim: é o limite quando n tende a infinito da sucessão 1 mais 1 partido por n elevado a n, ou o somatório entre 0 e infinito de 1 partido por n factorial, sendo n factorial n por n menos 1 por n menos 2 até, por exemplo, factorial de 3 é 3 por 2. Factorial de 2, 2 por 1. Factorial de 4, 4 por 3 por 2. Esta é a definição do número e. Então, o valor 2,7182, infinitas cifras. Bem, então, depois de ver a definição desses números, vamos falar um bocadinho deles. E depois vamos a relacionar isto com a gênese do universo também. Ou seja, o número e é uma das mais importantes constantes reais. Ou seja, tem importância estratégica em um número de, ou seja, em matemáticas, em aplicações de finanças, economia, física, engenharia, biologia, astronomia. Ou seja, para todas essas ciências é fundamental o número e. Então, isto que quer dizer? Que há uma harmonia entre os processos naturais que são investigados, estudados pela ciência, com a matemática, com os números. E vocês têm um artigo sobre o número E na revista Fênix, que foi escrito pela Luísa Arasa, que é muito interessante. Se vocês, além de outras documentação sobre o número E, esse artigo se pode ler muito bem, e ela fala de todas as aplicações que tem o número E. Bem, então, o número π, vocês sabem que tem aplicações geométricas de todo tipo, mas também há investigadores da Universidade de Rochester, de Estados Unidos, que têm descoberto que o número π também se encontra presente na mecânica quântica. Ou seja, o número π está presente também em tudo. Então, esses números π e e se caracterizam, entre outras coisas, porque tem infinitas cifras. Bem, então, por isso são chamados com uma letra, porque com números é impossível. Bem, então, são números que não têm fim. São ilimitados. Então, não se podem medir exatamente. Então, alguns números, isto quer dizer que alguns números escapam da capacidade de percepção da ciência e, inclusive, da capacidade de percepção da consciência humana. Então, para explicar isso, por que a ciência, ou talvez a consciência humana, não pode medir isso? Pois, vamos começar com um exemplo. Se vocês tentam
chegar ao número 2 a partir do número 1, não podem. Por quê? Porque começamos por 1,9, não? Depois, o seguinte, 1,99. Depois, o seguinte, 1,99. E podemos colocar todos os noves que quisermos, que nunca terminam. Ou seja, que sempre há uma espécie de buraco, uma espécie de salto que impede chegar ao número 2 a partir do número 1. E então, por que nas nossas matemáticas há esse salto? Pois, há esse salto porque as nossas matemáticas e a nossa ciência são umas matemáticas estáticas, não são dinâmicas. Depois vamos entrar nisto. Então, vamos falar também de outra curiosidade que temos, que são estruturas matemáticas atuais, como as integrais e os limites, também não se podem medir. Porque se vocês têm estudado as integrais estão a usar o término infinito. O término infinito não se pode medir. Os limites se definem sempre, se descrevem quando n tende a zero ou quando n tende a infinito, sendo n uma cifra que tende a, mas nunca chega. Então, são também exemplos da ciência, das matemáticas atuais, onde sempre há um salto que não se pode medir. Então, isso se salva com distintas formas de nomear os números, de nomear as expressões, as estruturas. Mas esse salto que nós temos descrito antes, quando tentamos passar do número 1 ao número 2, as matemáticas não são capazes de medir, não são capazes como dizer, de expressar. Bem, então, estes enigmas são os que aproximam mais a nossa mente à captação desse número, ou seja, a captação do número como algo mais que matéria, posto que não se pode medir. Ou seja, não se pode expressar as suas magnitudes de forma exata em todas estas ocasiões que estamos a descrever, não? Então, esteve a dizer antes que isto acontece porque as nossas matemáticas são matemáticas estáticas. Então, vamos tentar descrever o processo com as matemáticas dinâmicas, chamadas também matemáticas sagradas. Então, essas matemáticas provêm da antiga tradição filosófico-iniciática. E estes buracos, estas descontinuidades, são salvas mediante o movimento. Ou seja, porque o mundo material se caracteriza por o movimento. Então, vamos ver como podemos compreender isto. Pois, segundo o profesor Jorge Angeli Braga, fundador da Nova Acrópole, e segundo este conceito também antigo, os números são as primeiras plasmações
ou expressões das ideias. Bem, e se expressam nos mundos mentais concretos por meio dos elementos geométricos, que são os seus reflexos. Bem, ou seja, por meio das figuras. Então, as figuras são estáticas, mas essas figuras que são estáticas, se pode dizer que são impactos do dinâmico, ou seja, que se produzem através do movimento. Bem, vamos ver. Cada número, a ver se entendemos, se podemos clarificar isto um bocadinho. Cada número vai ter o seu reflexo objetivo, a sua expressão, numa forma geométrica. Ou seja, que os números são as causas e os elementos geométricos são os efeitos. Bem, então, o que se manifesta no mundo material são as formas geométricas e as figuras, os números não. Então, o fazem como? Como o fazem? Através da ilusão do movimento do único ponto imaterial. Ou seja, o ponto é imaterial. Não tem natureza material. Então, vamos ver como se originam as figuras geométricas através desse ponto e do movimento. Então, vamos compartilhar. Este é José Ángel Braga. Aqui temos isto. Então, o que é o zero? O zero, esse Espírito Supremo, o representamos por uma circunferência ilimitada. E essa circunferência nós não podemos imaginar sem um ponto central. Bem, então, esse ponto central não é material, mas se nós puxamos, como é isto? Uma varinha e está acesa. Se nós movemos rapidamente essa varinha acesa, verdade que aparece uma linha? Aparentemente é uma linha, mas o que estamos a fazer é mover rapidamente um ponto de luz. Ou seja, temos uma varinha acesa. E no final tem um ponto de fogo. É o ponto. Mas se nós movemos essa varinha acesa, nós captamos uma linha. Então, um ponto é imaterial. A suma de muitos pontos imateriais não pode ser uma linha. Mas sim podemos, porque seria imaterial também. Mas sim podemos dizer que a linha é produzida, a primeira linha, é produzida por a vibração ou o movimento do ponto. Então, esse ponto se move, vibra e aparece o primeiro diâmetro vertical, que simboliza o 1. Depois, esse movimento da varinha origina este outro diâmetro horizontal. E se expressa o 2. Ainda não estamos no mundo manifestado, porque o movimento se diz que existe também o alma do movimento no mundo imanifestado. Mas a seguinte a relação do diâmetro com a circunferência não está satisfeita. Por quê? Porque é π. Ou seja, a relação da circunferência com o diâmetro é π.
E pi é um número infinito. Então, se diz que a relação, ao não ser um número exato, então não é estável. Então, aparece um giro, um movimento. Então, isto gira. Ao girar, os pontos de corte com a circunferência, ou seja, os pontos de união com a circunferência, são também pontos de corte. Então, se quebra estes pontos, por estes pontos. E com o giro, este braço sobe, este braço sobe, este braço sube, este também sube. E já temos os triângulos. E uma vez que temos os triângulos, já aparece, como estávamos por reflexo, como estávamos a nomear antes, todos os números que se van a plasmar nas formas geométricas e vai aparecer toda a manifestação. Então, nesta forma de expressão, não há saltos. Por quê? Porque se baseia no movimento. Então, esta gênese do universo, através do movimento, sim explica todos estes saltos ou todos estes buracos dos que estávamos a falar antes. Bem, então, eu acho que em 10 minutos acabo. Então, diz Jorge Ángel de Braga que o zero é o emblema mental do todo nada. É o sem segundo. É o abstrato por excelência. Mas é, no entanto, a causa sem causa de toda a série numérica e geométrica. Então, o conceito de número das tradições antigas é muito mais amplo, muito mais profundo do conceito de número que nós temos nos nossos dias. Então, os números refletem ideias, arquetipos, entes, como diria Parménides, seres vivos, em definitiva. Então, por quê? Porque tudo na natureza está vivo. E tudo na natureza tem uma alma. E tudo na natureza é feito dessa alma que é a sua causa. Então, esse efeito são os corpos manifestados. Bem, então, Helena Blavatsky fala de uma ciência que seria a aritnomancia. A aritnomancia, que é a ciência das correspondências entre deuses, homens e números. Essa ciência, a aritnomancia, foi ensinada por Pitágoras. Pitágoras, que também fala da música das estrelas. Ou seja, a música que os seres humanos atualmente não podem ouvir, mas que ele diz que existe e que obedece a números. A música é uma das artes que tradicionalmente se ha relacionado mais com as matemáticas. A música, as notas harmônicas têm um fundamento matemático. E também disto falou muito Pitágoras. Então, mas além disso, as demais artes, as outras artes, também mostram como as ideias matemáticas
subjacem sempre. Ou seja, detrás da produção do artista sempre estão as matemáticas. E, sobretudo, as artes visuais têm uma clara relação com a ciência e temos que ter em conta que cada vez que se pinta uma linha, se desenha uma linha numa tela, ou se esculpe uma escultura, emerge sempre a geometria. Então, tanto Pitágoras como Platão, como a Cábala, como a Teosofia, as civilizações antigas do Egito, da Babilônia, pois coincidem com esta apreciação do universo matemático. Então, talvez a humanidade no futuro pois, seja capaz de entender aquilo que para alguns povos da antiguidade, algumas civilizações, foi compreendido, pelo menos por algumas pessoas que pertenciam a essas civilizações e nos períodos altos. Também, ou seja, talvez a evolução da humanidade se diz que em espiral, não? Eu vou já como último, vamos terminar, esse é Pitágoras. Em espiral. Então, o que acontece? Acontece que a resultante da espiral sempre vai para cima, sempre está a subir. Mas dentro dessa espiral há zonas, lugares que descem. Então, nós estamos a ver, por exemplo, isto. Começamos a subir. Por acá descemos. Seguimos a subir. Por acá descemos. Então, o que acontece? Que como dizer, o tempo que nós somos capazes de lembrar, de observar, é muito pequeno em relação ao tempo total. Então, muitas vezes parece que a humanidade deixa. Mas sempre a humanidade, igual que a evolução do universo, é para cima. Mas se nós estamos numa época de descida, podemos carecer de conhecimentos que em uma época anterior de subida, sim tínhamos. Então, essa é também um bocadinho a explicação de por que, por vezes, a humanidade parece que desce. E não, talvez num tempo determinado, num lugar determinado, se desce. Mas a evolução sempre é para cima, sempre é até níveis mais altos. Mas, por vezes, civilizações antigas, mais antigas que nós, tiveram conhecimentos que nós ainda não temos. Bem, e com isto, não sei se vocês ficaram aborrecidos, ficaram já desesperados, mas eu tentei fazer o melhor possível. É um tema difícil, muito abstrato, mas, bem, isso é tudo para a minha parte. Muito obrigada pela atenção.